Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renata Massalai, professora, psicóloga e mestre em neurociências. E hoje nós vamos abordar sobre os sinais que possui no autismo em bebês. Então esse papo é muito importante para os pais, mães que estão aqui presentes, poderem cada vez mais se conscientizar desses sinais que mesmo sutis, mas aparecem desde a primeira infância, desde quando o bebê ali durante seu desenvolvimento vai mostrando sinais importantíssimos que não podem ser esquecidos, não podem ser omitidos, né? Então nós vamos apontar aqui, olha gente, um dos principais sinais que eu quero falar para vocês aqui é o rastreamento visual. O que seria esse rastreamento visual? É comum que um bebê, típico, faça o seguinte: eu vou mostrar um objeto para esse bebê, vou dar um exemplo esse aqui, vou mostrar, e esse bebê acompanhe com o olhar, faça esse rastreamento, tá? Então, o bebê típico de 13 a 15 meses é esperado que acompanhe o trajeto desse objeto que você está mostrando. A criança com autismo, não. O que ocorre no bebê que possui autismo? Com risco, de autismo. Ele vai olhar e depois vai dispersar, comumente olhando para o objeto, para o ventilador, olhando para o chocalho, para outros distratores que estão no ambiente, tá? O segundo ponto que eu preciso falar com vocês é sobre o desengajamento que ocorre nessa pobre troca de atenção, em relação de um objeto para o outro. Por exemplo, existe essa baixa qualidade mesmo, a gente fala dificuldade de atenção compartilhada, Que é, por exemplo, eu vou pegar, é a troca que a criança tem vamos dar um exemplo de um objeto para o outro. Eu estou brincando com o objeto, estou aqui com esse aqui, com ele, com a criança, com o bebê, e aí eu chacoalho, estou aqui chacoalhando, chamando a atenção, paro e mostro um outro brinquedo. O que acontece? A criança que possui, criança típica, o bebê típico, ele vai parar e vai olhar em seguida o segundo objeto que você mostrou. Ele vai se atentar a esse segundo objeto, brinquedo que você mostrou. A criança com autismo, não. Você vai mostrar, vai estar chacoalhando, vai parar de chacoalhar o objeto, vai mostrar o segundo objeto, ela vai o quê? Ela não vai se atentar tanto a esse objeto que você mostrou. Ela vai ter a qualidade de interação, a frequência de olhar para esse segundo objeto vai ser muito menor do que uma criança típica. A criança típica, o bebê típico vai olhar comumente mais vezes, tá? Para esse segundo objeto que você colocou, do que a criança com autismo, o bebê com risco com autismo. Outro terceiro ponto que é importante é a resposta ao nome, ou seja, a criança de 5 a 6 meses ali, ela responde, o bebê típico, responde ao nome. É comum que responda, por exemplo, de 10 tentativas, 8 responda. Fulano, fulana, para e responda, tá? De 10 tentativas, por exemplo, 8 vai lá e responde, tá? Uma estimativa, assim, em bebês típicos. Agora, para bebês não típicos, neuroatípicos, bebês com autismo, que a gente está falando aqui com vocês, o que acontece? Existe essa dificuldade, por exemplo, você tem que chamar, você chama 3, 4 vezes, 5, e essa criança, esse bebê, ele está ali, olhando o seu objeto preferido. Você tem ter uma demanda muito maior, um esforço maior para que essa criança venha ter contato com você. Um quarto ponto importante é a resposta em relação à mudança de expressão facial. Vamos dar um exemplo, eu pego e sorrio, depois eu fico parada, sem fazer nenhuma expressão, tá? Não é uma expressão de raiva, assim, não para não assustar as crianças, mas eu tô sorrindo, brincando, ei, coisa linda, depois paro. O que acontece? O bebê típico,
o que ele faz, ele normalmente ele imita essa expressão, ou ele imita, fica sério também, quando você ri, ele faz igualmente rir também, e para quando você para, ou senão ele começa a gargalhar, né, para que ele possa buscar fazer você voltar a ter aquele comportamento de sorriso que era reforçador para ele ou para ela, né, para este bebê. Então, existe uma resposta aí a essa mudança de expressão facial que é comum em bebês típicos. Em bebês neurotípicos, bebês com autismo, já existe uma dificuldade maior. Você vai parar, você vai rir, vai ficar quieto, a criança, né, não vai ter essa interação, né, imitativa, vai ter essa dificuldade imitativa. Se você ficou sério, vai estar lá distraindo com outras coisas que sejam reforçador para ele ou ela, tá? Então existe uma diminuição nessa qualidade aí de resposta a essa expressão, essa mudança de expressão facial, tá? Uma outra questão também é a antecipação que ocorre da rotina sensório-social, tá? Esperada ali na faixa de 12 meses, que seria o quê? Você pega a criança, o que é essa rotina sensório-social? Aquelas brincadeiras que a gente faz e a criança quer dar continuidade, porque tá gostoso, tá prazeroso, tá reforçador para ela. Por exemplo, eu pego ali, a criança puxa os bracinhos assim, pulo, né? Pego ele ou ela, levanto, né? O que acontece? A criança, normalmente, quando você coloca no chão, ela fica assim com o bracinho para cima, tipo, quero mais, quero mais. Bebês típicos, né? Crianças típicas têm esse comportamento de repetir. Já os bebês com autismo, né? Crianças ali com autismo já não faz muito essa solicitação, esse pedido, né? Vamos lá, essa interação de querer fazer novamente essa brincadeira. Normalmente vai sair, você vai botar no chão, vai lá voltar para o seu foco, que é o seu celular, que é o seu desenho preferido, tá? Em relação a um bebê ou uma criança típica. Outra importante questão para falar para vocês é a questão da imitação. Com 1 ano, gente, de idade, já é comum ocorrer, né, uma imitação mais simples. Então, sorri, faz assim, igual a tia, levanta aqui, pega a caneta, faz igual a tia. Agora, coloca ela assim, muito bem, agora vira para cá, Eva, dá um sorriso, carinha de triste agora. Muito bem. Mãozinha para cima, mãozinha para baixo. Tá? Igual aquelas músicas, cabeça, ombro, joelho e pé. Trabalha muito imitação, né? Para que a criança possa trabalhar essa importante habilidade social. Então, a imitação, ela é prejudicada, porque a gente sabe que no córtex pré-frontal, nessa área que tão importante para a inteligência, para o desenvolvimento da inteligência, onde ocorre a aprendizagem de armazenar as memórias, onde existem as partes da linguagem, onde existem as partes ali do neurônio espelho, capacidade imitativa, tá tudo aqui, de você inibir os impulsos do meio, os distratores para poder fazer a tarefa. Por exemplo, a criança está no meio, ali está no parquinho e vai parar para fazer a tarefa que você acabou de pedir para ela sair do parquinho para ir para fazer a sua tarefinha de casa. Ela precisa inibir o impulso dela, que é a sua alegria de viver, que é poder estar lá naquele parquinho. Ela vai ter que inibir esse desejo para poder fazer o que é preciso, que é a tarefinha da escola. Então, é um trabalho, essa função cognitiva, até de inibir os impulsos em relação, por exemplo, a estereotipias, né, aqueles movimentos repetitivos. Existe essa dificuldade, porque dentro do autismo a criança está prejudicado o controle inibitório, ou seja, a capacidade de inibir esses impulsos, né, para realizar a ação correta, né? Ok? Então, essa parte, ela é prejudicada aqui no cérebro, nessa área, que é o córtex pré-frontal. E o que acontece? Isso vai estar impactando
nessa capacidade da criança imitar, né? Da imitação, porque o neurônio espelho é essa capacidade da gente ter essa reciprocidade social, de você sorrir, a criança sorrir também, de você chorar, ela chorar também, você botar a mão para cima, ela imitar. Essa qualidade de interação com o outro, essa consciência do que o outro está pensando sobre você. Será que o que a pessoa está pensando sobre mim? Será que essa pessoa está gostando do que a Renata está falando ou não? Tudo isso é a importância do papel do neurônio espelho, que a gente chama aí a teoria da mente, né? A teoria da mente, ela é a teoria que aborda sobre essa capacidade empática da gente saber que o outro está ali, ter a consciência, o cérebro social, o cérebro que compreende ali, né? E nós, né, típicos, né, em pessoas típicas, vão compreender que há uma outra pessoa ali que ela está imitando, então ela está requerendo isso, então eu vou repetir isso, que ela está pedindo para eu refazer. Se ela está sorrindo, pedindo para sorrir, eu vou repetir esse sorriso. Já em crianças com autismo não existe essa dificuldade, existe essa alteração, tá? Existe essa área, ela é prejudicada, então por isso que você vê com 1 ano ali, normalmente a criança faz umas imitações mais simples, mas que é esperada para a faixa etária. Já bebês autistas, não, as crianças que possuem autismo já vai ter uma dificuldade de imitar. Por isso que é importante a gente estar sempre incluindo essa habilidade também dentro do nosso plano terapêutico, e papais e mamães o tempo todo estimular isso, tá? Através da aba, sempre com a aba análise de comportamento aplicada na veia, gente. Outro ponto é a vocalização social, que seria você falar, né, com o bebê, por exemplo, da. Não necessariamente o bebê vai falar da, né, mas vai emitir o som ali, vai, né, vai tentar repetir isso que você está falando, vai te dar uma resposta após você emitir essa vocalização, né? É uma vocalização que a gente diz social recíproca, tá bom? E é importante a gente ver que crianças com autismo, bebês com autismo, já existe esse balbucio, por exemplo, que é esperado 6 meses que o bebê balbucie, vai estar em atraso, tá? No autismo há um atraso nesse sentido. Um outro ponto importante é também a questão do contato visual. A criança com autismo tem a dificuldade de ter, até o bebê você pode observar também, né? As evidências científicas, isso tudo que eu estou falando é com base em evidência científica, com base numa escala muito importante, vou pontuar aqui para vocês antes que eu esqueça aqui, é o AOSI, Autism Observation Scale for Infants, que é do Brisson e colaboradores em 2007, Gamer e colaboradores em 2019. Vocês podem pesquisar, quem tiver interesse, traduzindo a escala, né, de observação de autismo para criança, para a infância, né? Então é importante o AOSI, conforme reportei. Então ele traz essa escala, né, com base que eu estou dando nos sinais em bebês aqui para vocês, vem dessa escala, tá? Ela dá em 19 riscos aí de sinais de autismo para bebês, e aí a criança tem que ter pelo menos 5 desses sinais que eu estou listando aqui para vocês, para ter o risco do autismo. Não quer dizer que, caramba, ela tem 5, ela tem autismo, acabou. Não. Ela tem um risco, se ela apresentar 5 desses comportamentos em conjunto, ela possui sim a hipótese, a gente jamais afirma, né? Faz primeiro a hipótese diagnóstica. Fazemos a hipótese de que ela possa ter talvez uma evidência de autismo, que vai ser comprovada como? Através do encaminhamento ao neurologista ou neuropediatra, tá? Ok? Muito importante frisar isso para vocês. Então, o contato visual é um contato com baixa qualidade. Por exemplo, se você está ali, vamos fazer uma comparação. Criança típica, bebê típico, você mostra o objeto para ele, vou usar o mesmo que eu estou aqui,
perto do olhar aqui, o que ela vai fazer? Ela vai olhar imediatamente para você, vai olhar para o objeto aqui do lado, vai interagir. Um bebê vai, por exemplo, de 10 vezes que você coloca, ela vai, 8 vezes, vou dar exemplo, crianças, bebês típicos, neurotípicos, né? São assim, eles olham, repetem, né? Tá olhando novamente. Né? De 10 vezes, 8 vezes das tentativas vão fazer. Agora já, gente, crianças, bebês que têm autismo, vamos dar um exemplo, né? A qualidade e a frequência é menor. Você vai colocar um objeto ali perto do olho, de 10 vezes que você coloca, vamos dar um exemplo, 3, 2 vezes, vai estar ali, pode estar ali olhando e correspondendo. Então existe uma frequência. Esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, hipotético, né, fictício aqui, é só para vocês sentirem a diferença, tá? Não existe um consenso na ciência, tem que olhar tantas vezes para ser, isso não existe ainda, mas a gente observa a questão da qualitativamente essa interação. Então, vou dar exemplo, de 10 vezes a criança típica olha 8, 9, pode ser que olhe 7, mas ela olha numa frequência que é comum, né? Em crianças típicas, com uma frequência maior, vamos dizer assim, maior. Já bebês com autismo, a frequência vai ser menor. Então, se a criança típica faz 7, faz 8, a criança neuroatípica, que tem autismo, vai fazer 2, 3, com menos frequência, entendeu? Em relação ao bebê típico. É isso que eu quero reportar para vocês. E o contato, gente, o que acontece em relação ao contato visual? O contato visual, ele não é sustentado. Ele tem essa dificuldade de ser sustentado, por exemplo. Você vai mostrar aqui para a criança o que acontece, o bebê típico, e olha mais tempo para você, ou para o objeto que você está mostrando ali interagindo, olha mais tempo, né? Tem um tempo de atenção maior. Já bebês neuroatípicos, bebês com autismo, já tem um tempo de atenção menor, tá? Então, você já vai olhar e vai depois distrair, vai olhar para as luzes no berço, vai olhar lá para a janela, para as folhas que estão caindo lá fora, na janela, né? Vai olhar, vai distrair com uma frequência maior. Por quê? Porque existe essa dificuldade também, conforme a neuropsicologia aponta pra gente, do controle inibitório, a dificuldade de inibir esses impulsos, né? De suprimir esses estímulos irrelevantes, né, do ambiente para atingir a resposta certa, que seria o quê? Ela vai ter essa dificuldade de inibir o seu próprio impulso para fazer o que é correto, que é olhar para você, manter a atenção em você. Não, ela vai ter o comportamento mais o quê? De distrair, de ter uma distração, de olhar para outra coisa, vai olhar, mas com menos tempo do que uma criança típica. Vai distrair rápido, porque o controle inibitório, essa capacidade de inibir esses impulsos é menor do que uma criança típica, ok? Outro ponto importante para a gente reportar aqui. A questão do sorriso social é recíproco, né? Com um ano é comum você sorrir, ei, sorria, ei, tudo bem, ei, vamos brincar aqui comigo, você ri, tá ali interagindo com esse bebê. O bebê típico que ele vai fazer, ele vai sorrir também, ele vai imitar isso, vai ter um sorriso recíproco, social recíproco. Um bebê com autismo, não, ele vai comumente, né, essa capacidade ela é diminuída, ela vai olhar e de repente, né, possa se mostrar, se vai ver ele apático, sem olhar, sem rir, sem repetir, entendeu? Vai estar mais olhando para o objeto que é do seu interesse, que é a galinha pitadinha, o patati patatá, a Dona Aventureira, aquele desenho que mais ama, vai brincar com o seu brinquedinho especial, vai ficar com o seu chocalhinho preferido. E não vai dar aquela atenção para aquele momento que você está ali sorrindo, interagindo, tá? Outro ponto importante é a coordenação do olhar e da ação, né? Então, por exemplo, a criança está olhando,
e faz ação. Ela olha para o objeto e depois olha para você. Ela coordena isso. Bebê típico é assim. Olha para o objeto e em seguida quer olhar sua reação. Você vai, por exemplo, vai pegar um bloco para montar com a criança ali, né? Você vai brincar a brincadeira de encaixe, ela vai encaixar e vai olhar para você. Por quê? Bebês típicos, né? Crianças típicas fazem isso. Porque existe essa coordenação do olhar e da ação. Já em bebês neuroatípicos, bebês com autismo, isso ocorre de uma forma reduzida, menos frequente, ok? E é importante a gente pontuar também em relação à reatividade comportamental. O que seria isso? Normalmente, bebês com autismo ou possuem desregulam em maior frequência, por exemplo, choro, birra, do que bebês típicos, tá? Apresentam um desconforto maior, então começa, né, chorar, fazer bastante birra para mostrar as demandas que quer de uma frequência maior do que bebês típicos. Ou pode também apresentar uma passividade, por exemplo, aquele bebê que você vê assim, nossa, super tranquilo, quase não chora, quase não faz birra. Também pode ser evidência, né, de grau de risco de autismo, somado, né, a 5 pelo menos dessas 19 características que eu estou pontuando, que claro, só vão ser confirmadas com um profissional neurologista, um neuropediatra, e depois a equipe multidisciplinar para ajudar na intervenção, né, os psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, os pedagogos na escola, acompanhantes terapêuticos que estão ali, fisioterapeutas também, temos também nutricionistas, são importantes para a área da alimentação, né, cuidar bastante da seletividade alimentar de crianças que possuem também isso dentro do espectro. Então a equipe, essa rede de equipe aí, multidisciplinar vai ser fundamental para isso, tá? Então, pessoal, a gente vai observar essas questões da reatividade, né? Ora, a raiva, né? A desregulação, o choro frequente, birra ali frequente. Principalmente ocorre isso muito comum em crianças com autismo pela dificuldade de comunicação. Às vezes a forma que tem para comunicar é fazendo birra. Por isso que às vezes a gente ensina muito como fazer pedidos, né? Dentro da análise comportamental aplicada. Quando a criança, a gente ensina a fazer o uso funcional da comunicação, né, de uma forma adequada. Então, o interesse, por exemplo, é social e prazer partilhado também, né? Esse interesse social de você estar olhando, ela olha também, você está brincando, ela quer interagir com você, ela olha para você, ela tem interesse de ver o que você está fazendo. Quer logo mostrar, tá pintando ali, ela logo quer mostrar para você o que fez, tá? Então esse interesse, essa partilha aí social, esse prazer de partilhar é muito comum em bebês típicos, em crianças típicas. Já com autismo, não. Se tiver, ela vai ficar no seu hiperfoco, tiver com o seu brinquedinho, se tiver ali, você trouxe um brinquedo para ele, vai olhar principalmente mais para o brinquedo do que para você. Qualitativamente, a frequência vai ser mais para o objeto do que propriamente para a pessoa, tá bom? Outro ponto é a transição de rotinas. Existe essa dificuldade na transição das rotinas. Então, por exemplo, você vai trocar de fralda, às vezes você tem que trocar, né, várias vezes ali, vai fazer outras coisas, vai brincar com outros brinquedos, você vai trocar de escola. Tudo isso, tudo que você mudar de rotina nesse bebê, vai ter uma birra mais persistente, uma frequência. Às vezes o bebê tipo vai aprender que, poxa, agora antes de eu ganhar aqui, por exemplo, meu mamar, eu vou ter que trocar a fralda. Um exemplo que você condiciona assim, primeiro eu troco a fralda, depois dou o mamar. O bebê tipo já vai autorregulando, vai compreendendo, né? Vai modelando o seu comportamento a partir do que está ocorrendo, as contingências do ambiente. Por exemplo, ele vai ficar ali quietinho e vai internalizando, aprendendo que, olha, então depois de eu trocar a fralda, então eu vou ganhar o meu mamar, que é o meu reforçador. Já bebês com autismo, o que acontece? Ele já tem
uma dificuldade de entender essa transição, né? Poxa, por exemplo, que você botou ali, né? Trocou a fralda e depois, em vez de dar o mamar, você pulou a etapa, você foi fazer outra coisa. E o que acontece? Bebês típicos, pode ter birra inicial? Pode, mas logo depois, né? Essa resistência cai e vai seguindo o fluxo dessa nova rotina. Já bebês com autismo, não. Vai ter a birra persistente, frequentemente vai ter dificuldade de você quebrar essas regras, esses padrões de comportamento que você estipulou ali na rotina diária dessa criança, tá? Outra questão importante é a questão do controle motor. Por exemplo, a criança com 12 meses, o que ocorre? Ela é comum dela saber engatinhar, ela é comum dela saber, né, com 12 meses, ela senta, ela sabe levantar, ela sabe deitar. E crianças com autismo, ela possui um atraso, né, nessa questão do controle motor. Ela possui essa dificuldade, né, de equilibrar, de engatinhar, de pegar objeto ali e coordenar 2 objetos ao mesmo tempo, com as 2 mãos ali, tá? Existe essa dificuldade e que é esperada em bebês típicos, né, que faça isso com 12 meses, né? Coordene as mãos, saiba sentar, saiba levantar. Bebês com autismo já tem essa dificuldade maior, tá? Outra questão, os movimentos motores atípicos, que seriam o quê? 1 ano, né, comum a criança ter, né, os movimentos, por exemplo, levanta a mão, faz assim. Os bebês que são atípicos, né, que possuem o autismo, eles possuem movimento, por exemplo, flap, né, que fica aquele movimento assim com os bracinhos, ou levanta para as mãozinhas para cima. São movimentos motores atípicos. Ou abaixa, né, por exemplo, você tá ali querendo chamar atenção, ele vai, abaixa. Às vezes, né, agacha para não olhar, né? Então, são comportamentos motores que não são típicos, tá? E para criança com bebê típico, o que faz? Comumente corresponde, né? Comumente tem essa habilidade desenvolvida com 1 ano, tá? O comportamento também sensório atípico, os comportamentos sensoriais, eles são atípicos. Por exemplo, existe às vezes o que é comum? Principalmente porque a criança com autismo, ela possui aqui nessa parte aqui, o córtex pré-frontal, uma outra área que está com dificuldade, a flexibilidade cognitiva, faz parte aqui, ó, que é a capacidade da criança, né, saber quebrar a rotina, alternar o curso do pensamento. Então tá ligado ela saber quebrar a rotina, saber mudar, botar uma nova regra e ela aprender sem birra. Então a flexibilidade cognitiva é o quanto que ela alterna de um pensamento ao outro. Por exemplo, o meu carro quebrou e eu preciso pensar em plano B para chegar até o destino local que eu vou. E assim as crianças e bebês com autismo. Por exemplo, mudar regras, quebrar rotinas, isso é mais difícil. Pensar em novas estratégias para solucionar o problema, isso é mais difícil porque essa área está em defasagem em relação a bebês típicos, tá? Então é importante observar. Por exemplo, eles ficam comumente nesse padrão rígido, né, de comportamento, de ficar fixado na luz, fica só olhando naquela luz, ou fica fixado na textura, ou fica girando o mesmo objeto da mesma forma, não usa funcionalmente o brinquedo, né? O brinquedo é de encaixar, ele está girando o brinquedo é para você pintar ali, ele não está pintando, ele está jogando, tudo girando sem parar, de forma indiscriminada. Então a gente tem que observar esses pontos, né, sensoriais atípicos também, tá? A textura, às vezes só gosta da textura pastosa, ou só gosta da textura mais grossa, tá? Importante olhar esses pontos focais. Outros pontos importantes é o engajamento da atenção, né? A criança, para ter atenção sustentada, a gente diz, é menor. Aquela capacidade dela pegar, parar e ficar te olhando por mais tempo. Em bebês típicos, é maior essa capacidade de você olhar para ela, ela está olhando para você e ficar mais tempo te olhando. Com crianças com autismo, essa capacidade ela é reduzida, tá?
a atenção sustentada, ela é prejudicada também, que é aqui, ó, no córtex pré-frontal, nessa área aqui. É uma área que também está em defasagem, que é a atenção, que é essa área do cérebro aqui que é responsável por essa área da gente parar, fazer uma tarefa e prestar atenção, ficar mais tempo fazendo, até terminar essa tarefa é que eu vou ficar sentada aqui e fazer. Isso que é atenção sustentada. Quando você mantém uma mesma tarefa ali, até o fim dela, né? Você realizar ela por completo. Então, para isso, você vai ter que inibir o impulso de querer sair daqui, ir para o shopping, passear. E assim com crianças com autismo. Mas o que ocorre com elas? Existe essa dificuldade de inibir esses impulsos. Ela vai querer ir brincar no seu celular, quer ir para o parquinho, não quer ficar ali fazendo a tarefa da escola. Tá? Então, esse engajamento, essa questão da atenção sustentada, também prejudicada, assim como a atenção compartilhada. De hora olhar o objeto, hora interagir também, né? Alternando interagir com o cuidador, com o pai, com a mãe. Tá? Isso se encontra de uma forma mais prejudicada, né? Ocorre de uma forma menor, né? Na frequência. Outra questão também é o hiperfoco, como eu falei, vai ficar ali focado naquilo que é mais interessante para ele ou ela, seja o carro, seja trem, seja a boneca, seja maquiagem, seja o que for que goste. Aquilo vai ficar geralmente horas com aquilo. Crianças, bebês típicos, vai brincar aqui com esse objeto e depois vai fazer outra coisa, vai brincar com esse outro. Crianças típicas são assim. Já as crianças, bebês que têm autismo, vai ficar mais naquilo que interessa. Então, por exemplo, ela não está nem para outro objeto, está aqui só olhando, vai ficar horas e horas com isso. Que é objeto de interesse dele ou dela. Tá? E outro ponto também é a partilha de interesse com o olhar, né? Então, o interagir, o olhar, né, para mostrar, olha que legal, olha que tia, né, que é a parte da interação, olha só que legal esse objeto. Isso vai ser de uma forma que é como bebês típicos, né, partilham esse olhar para compartilhar, né, partilham o interesse, né, com o olhar, partilha o interesse com o olhar, olha para você e fala, ó, que legal. Fora também, né, gente, a questão do comportamento não verbal, o apontar. Então, bebês normalmente típicos apontam, já os bebês com autismo já têm essa dificuldade de apontar, de ter os gestos, né, comunicação não verbal aí desenvolvida. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo dos sinais do autismo e até a próxima, pessoal. Compartilhem, comentem e fiquem à vontade entre nós aqui, sintam-se acolhidos no nosso canal.